Olá pessoal, bom dia a todos, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você vai ver esse vídeo. Bem, hoje a gente vai conversar sobre exercício e cirurgia bariátrica. Na verdade, o que a gente vai falar hoje aqui é sobre exercício, força muscular e cirurgia bariátrica. Eu vou mostrar para vocês como a força muscular é importante em pessoas que se submetem à cirurgia bariátrica. Então, eu vou deixar de enrolar daqui e vamos logo direto ao ponto. Bem, a cirurgia bariátrica é uma das formas de tratamento da obesidade. Mas não é de qualquer obesidade. A cirurgia bariátrica é uma forma efetiva de tratamento, inclusive é indicação para tratamento da obesidade grave, ou obesidade grau 3, ou obesidade mórbida, que são três nomes para a mesma coisa. Então entenda que a cirurgia bariátrica é um ponto importante no tratamento da obesidade grave ou obesidade mórbida. Mas ela não deve vir sozinha. A cirurgia bariátrica ela deve vir acompanhada de outras intervenções tão importantes quanto ela, como por exemplo, intervenções dietéticas, intervenções relacionadas a exercício físico, psicoterapia, porque obesos, principalmente obesos graves, precisam aprender técnicas comportamentais para modificar o seu comportamento, evitando comportamentos obesogênicos. Inclusive, a cirurgia bariátrica deve vir acompanhada de tratamento farmacológico para a obesidade, que na maioria dos casos é muito necessário. Mas é preciso entender que a cirurgia bariátrica ela não é importante apenas para reduzir a massa gorda, para reduzir a gordura corporal nos obesos mórbidos. A cirurgia bariátrica ela apresenta outros efeitos positivos além da perda de massa gorda. Dentre esses efeitos, nós temos uma redução significativa no risco cardiovascular. Nesse sentido, obesos que se submetem à cirurgia bariátrica, além deles perderem massa gorda de uma maneira significativa, de uma maneira importante, eles ainda reduzem o risco cardiovascular, ou seja, reduzem o risco de desenvolverem doenças cardiovasculares, eventos cardiovasculares, inclusive morrer por esses eventos cardiovasculares. Porque a cirurgia bariátrica termina regulando marcadores cardiometabólicos, como por exemplo, glicemia, colesterol total, LDL colesterol, triglicerídeos, pressão arterial, inclusive marcadores inflamatórios, como por exemplo a proteína C reativa. Então, além deles perderem muita massa gorda, a pressão fica melhor regulada, a glicemia também, colesterol também, proteína C reativa também reduz. Então, você termina melhorando a saúde de uma maneira geral e a qualidade de vida dos obesos mórbidos, dos obesos grau 3. Só que a cirurgia bariátrica, ela não é esse mar de rosas, ela não apresenta apenas pontos positivos, ela também tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais da cirurgia bariátrica é que quando você tem uma perda muito rápida de massa gorda, de peso corporal, esse peso corporal também é formado muito por massa magra, o que também inclui massa muscular. Então, obesos que se submetem à cirurgia bariátrica têm uma perda importante de massa muscular. E junto com essa massa muscular, uma perda importante também de força muscular. Nesse sentido, intervenções como exercício físico são muito importantes para tentar recuperar essa massa muscular e principalmente essa força muscular perdida após a cirurgia bariátrica, porque que vai haver perda de massa muscular e principalmente de força, vai haver. O que a gente pode fazer é pelo menos diminuir a velocidade de progressão dessa perda de força e, na melhor das hipóteses, promover aumentos na força muscular. E por que é importante um obeso grau 3 que se submeteu à cirurgia bariátrica fazer exercício físico para tentar recuperar essa força muscular? Por que a força muscular é tão importante em obesos pós-cirurgia bariátrica? Porque a perda de força muscular nesses indivíduos dificulta a execução de tarefas da vida diária, aumenta as chances de quedas, reduz a função física, aumenta as chances desses indivíduos desenvolverem obesidade sarcopênica, que é quando você tem obesidade, ou seja, uma grande quantidade de massa gorda associado com a perda de massa muscular e de força significativa. Esse quadro clínico é chamado de obesidade sarcopênica. E a obesidade sarcopênica ela tem consequências negativas para a saúde, como por exemplo, ela aumenta as chances de doenças cardiovasculares, de eventos cardiovasculares, inclusive de mortalidade por eventos cardiovasculares. Então, utilizar estratégias para tratar a obesidade sarcopênica é muito importante e obesos grau 3 que se submetem à cirurgia bariátrica têm uma chance aumentada de desenvolver obesidade sarcopênica. Além disso, a perda de força nesses indivíduos piora a saúde cardiovascular, inclusive aumenta o risco de mortalidade. Então, é extremamente importante você utilizar intervenções como exercício físico, principalmente quando esse exercício físico tem exercícios de força para tentar ou recuperar essa força muscular perdida, ou manter essa força muscular, ou pelo menos reduzir a velocidade de perda de força. Porque, como eu já disse anteriormente, mais uma vez, que vai haver perda de força, vai. Agora a gente pode diminuir esse prejuízo. E nesse sentido, o estudo que eu trago para vocês hoje aqui, ele foi publicado por pesquisadores portugueses no ano 2024, portanto no ano passado ele foi publicado em uma revista específica na área de cirurgia de obesidade. E aí o que esses pesquisadores portugueses fizeram? Eles pegaram 61 mulheres que se submeteram à cirurgia bariátrica, portanto eram mulheres que tinham indicação para fazer a cirurgia bariátrica, ou seja, mulheres com obesidade grau 3, e aí eles dividiram essas mulheres em dois grupos. Um grupo era o grupo exercício multicomponente, que eu vou falar para você já já como é que foi a prescrição de exercício desse grupo. E o outro grupo era o grupo controle. Então, grave, são dois grupos.
um grupo de exercício multicomponente e outro grupo, o grupo controle. O grupo controle foi o grupo que não fez atividade física, não fez nenhuma forma de exercício físico, nada foi prescrito para esses indivíduos. E aí o que elas fizeram? Elas tomaram multivitamínico, suplementação proteica, que são pontos importantes para quem faz cirurgia bariátrica, e elas receberam aconselhamento para fazer atividade física. Nenhuma atividade física foi prescrita, elas apenas receberam aconselhamento para fazer atividade física. No entanto, o grupo de exercício multicomponente, essas mulheres treinaram 3 vezes por semana durante 11 meses, ou seja, esse estudo durou quase um ano, onde elas faziam exercícios de corrida, saltos, exercícios de equilíbrio e musculação. Como a gente vai falar de força muscular aqui, da importância da força muscular em pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica, eu acho importante falar como é que foi o protocolo de treinamento da musculação. Essas mulheres fizeram 2 a 3 séries de 4 a 12 repetições com intensidade moderada a alta. Como é que funcionou a periodização de treinamento na musculação dessas mulheres? Elas começaram treinando com cargas moderadas, fazendo 12 repetições, e na medida que as semanas ou os meses iam passando, essa carga ia aumentando e o número de repetições diminuindo, de forma que elas saíram de 12 para 10, depois 8, depois 6, depois 4 e assim por diante. Então foi basicamente assim que funcionou o treinamento de musculação dessas mulheres. E aí, quais foram os resultados? Bem, esses pesquisadores verificaram que essas mulheres obesas que se submeteram à cirurgia bariátrica, que tiveram uma perda importante de força muscular, mas que foram submetidas a treinamento multicomponente, onde tinha exercício aeróbico, exercício de equilíbrio e exercício de força, como a musculação, elas não tiveram ganhos significativos de força muscular absoluta. Deixa eu repetir para você. Essas mulheres não tiveram ganhos significativos de força muscular absoluta. No entanto, a força muscular relativa à massa corporal e à massa gorda aumentaram de forma significativa. Por exemplo, após 6 meses de intervenção, lembra que o estudo durou 11 meses? Após 6 meses de intervenção, essas mulheres apresentaram ganhos significativos na força de extensão do tronco e na força de extensão e flexão de joelho, relativa ao peso corporal e à massa magra. Estou falando de força relativa. Após um ano, ou seja, já no final do estudo, elas tiveram ganhos significativos na força de flexão do joelho relativa ao peso corporal. Por sua vez, em relação a todas as outras medidas de força após um ano, ou essas mulheres tiveram manutenção ou elas tiveram quedas na força muscular. Então vamos aos resultados desse estudo. Bem, você pode observar os resultados desse estudo que eu acabei de apresentar para você e dizer assim, então o exercício não serve para aumentar a força muscular em obesos que se submeteram à cirurgia bariátrica. Ou, na pior das hipóteses, você pode dizer que o exercício não serve para nada para um obeso pós-cirurgia bariátrica. O que você precisa entender é que, a depender do parâmetro de desempenho que a gente está medindo ou do parâmetro clínico, o exercício não necessariamente promove ganhos, promove melhoras. O que o exercício pode fazer, a depender do parâmetro de desempenho, a depender do parâmetro de saúde e da população clínica que a gente está estudando, o exercício pode, na melhor das hipóteses, diminuir a velocidade de perda. Que foi o que aconteceu aqui. Nós estamos falando em obesas grau 3 que se submeteram à cirurgia bariátrica. E a literatura científica ela demonstra que após uma cirurgia bariátrica, um obeso tem uma perda significativa de massa gorda, ou seja, de gordura corporal, de massa magra, que inclui massa muscular, mas também uma perda significativa de força muscular. Vai haver perda de força. E a depender de uma série de fatores, pode ser difícil você promover aumentos na força muscular, mas você pode pelo menos diminuir o prejuízo, ou seja, diminuir a velocidade da perda da força muscular. Ou seja, se essas obesas não tivessem feito nenhuma forma de exercício físico, a queda na força muscular poderia ter sido muito, mas muito maior. Então o exercício físico, nesse caso, minimizou a queda da força muscular, minimizou o prejuízo. Por um outro lado, outros estudos científicos na literatura sobre essa mesma temática verificaram resultados mais positivos, ou seja, ganhos significativos em todas as medidas de força, o que mostra que a literatura é contraditória. Esse estudo que eu apresentei para vocês aqui não apresentou ganhos importantes na força muscular. O que a gente viu foi basicamente uma manutenção na força. A força absoluta não aumentou, a força relativa aumentou em algumas medidas, em outras não. Houve manutenção em algumas, houve quedas em outras. O que é importante você entender é que o paciente obeso que se submeteu a uma cirurgia bariátrica, ele necessita fazer exercício físico. E não só para aumentar a força muscular, ou manter a força muscular, ou pelo menos diminuir a velocidade de progressão, mas para melhorar outros marcadores de desempenho, inclusive marcadores de saúde. O exercício físico ele é um componente importante que precisa estar no tratamento da obesidade, inclusive da obesidade grau 3, em pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica. Por quê? Porque ele aumenta a força, ou mantém a força, ou diminui a velocidade de progressão da perda da força muscular, ele melhora marcadores cardiometabólicos, ele regula melhor a tua pressão arterial, a tua glicemia, colesterol, triglicerídeos, ele ajuda a melhorar marcadores inflamatórios, ele aumenta o teu bem-estar, melhorando a tua qualidade de vida, melhora a tua saúde mental, ou seja, eu posso ficar citando aqui uma série de benefícios que o exercício físico promove em obesos grau 3 que se submeteram à cirurgia bariátrica. Portanto, obesos que se submeteram à bariátrica necessitam
fazer exercício físico. Se esse exercício promover aumento na força, ótimo. Se ele promover manutenção, ótimo também. Mas se ele também diminuir o prejuízo, ou seja, diminuir a velocidade de progressão da perda de força, ótimo também. Lembre-se, você pode até perder força, mas faça de tudo para perder menos. E uma das formas de você perder menos força é se envolver em exercício físico, especificamente exercício de força, após a cirurgia bariátrica. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.